essas horas do HPP, horas paradas previstas. Eu já vou então no próximo exercício, exercício número 4. Ele pede para nós aqui qual é a quantidade de horas paradas não previstas. E essas horas paradas não previstas são aquelas horas que a máquina para, só que você não sabia que ela ia parar, certo? Normalmente acontece isso com uma quebra. A máquina falhou, a máquina parou, quebrou, tem que trocar peças, e isso faz com que ela seja calculado esse tempo de parada e lançado nesse HPNP, horas paradas não previstas. Que mais, professor? Tudo que fizer essa máquina parar, tudo que fizer essa máquina parar e que não estava previsto. Queda de energia, uma chuva muito forte, teve que parar? Teve. Quebrou, teve que parar? Então considera como parada não prevista. Então tudo que fora fugiu ao controle do PCP, você vai considerar aqui e ser lançado nas horas paradas não previstas, tá? Então o que nós temos aqui de horas paradas não previstas? Vamos dar uma olhadinha. Horas paradas 4. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok. Tá. Então, as horas paradas não previstas, eu tenho manutenção, porque ela quebrou. Ó. Não houve expediente a domingo, no mês de agosto de 2017, a máquina quebrou 2 vezes. Então, eu tenho manutenção. Eu vou lançar aqui manutenção. Eu tenho uma manutenção. Se quiser definir essa manutenção, você pode também, corretiva, se quiser, tá? Então você tem manutenção corretiva, que é equivalente a 32 horas, que está marcando aqui. Então, máquina quebrou 2 vezes e ficou sem funcionar durante 32 horas. Então, durante 32 horas ela ficou parada. 32 horas vezes quantas vezes ela parou? 2, né? Vezes 2, que são, posso colocar aqui, 2 paradas. Beleza. HPNP, posso colocar aqui esse HPNP igual a máscara que está aqui em cima, vezes a quantidade de máquinas aqui no final? Não posso colocar, tá, pessoal? Nesse exercício nós temos uma máquina só, porém pode surgir exercícios o seguinte: uma máquina quebra, mas a outra está funcionando normal. Então eu não posso pegar esse resultado aqui da manutenção e multiplicar pela quantidade de máquinas, ok? Não pode, porque isso aqui já é individual. Você vai tratar essa questão aqui individualmente para cada máquina que você tiver, certo? Então por isso que eu pego a informação que está no meu texto lá. 32 horas, 2 paradas para essa máquina. Beleza? Se tiver outras máquinas, você vai listando essas máquinas. Máquina 1 parou tantas horas. Máquina 2 parou alguns minutos. Máquina 3 não parou. Máquina 4 e assim por diante. Tá? Listando a quantidade das máquinas. Não pode multiplicar neste caso aqui. Então eu tenho 32 horas vezes 2 paradas, 64 horas ficou parado. E para setup, que foi um setup aqui de regulagem, ela ficou parada para ficar regulando, 1h30, 2 vezes também. Aqui, deixa eu ver se é essa conta, vezes 1 vezes 8, 30 vezes 2, 2,60, 30 minutos. 1,30. Dá exatamente 3 horas, 2 paradas.
3, 9, 60 minutos, 60, 3 horas aqui. 64 mais 3 horas que eu tenho parado, HPNP, horas paradas não previstas, eu tenho de 67 horas. Então 67 horas ela ficou parada porque teve algum problema de manutenção. Okay. Depois disso, do HPNP, eu tenho a questão número 5, que é quantidade, qual é a quantidade de horas disponíveis para o período? Quantidade de horas disponíveis. A quantidade de horas disponíveis para o período eu vou pegar com a fórmula HD, horas disponíveis. Então, a partir do número 5 começa a ficar tudo mais fácil para nós, né? Tudo fica mais facinho, porque eu vejo agora aqui que aquilo que eu preciso já está tudo montado. Está tudo montadinho. Então está tudo montado, para mim fica muito mais fácil. 5, olha lá, o HD. Então, o HD são horas disponíveis. As minhas horas disponíveis, essas horas disponíveis é o que eu tenho de hora total, aquela 744, menos as horas que eu fui subtraindo, aquele tempo que foi subtraído. Que tempo? Café, almoço, domingo, tudo que eu imaginei, que eu tinha consciência que ia parar, que foi o HPP, tá? Então fica como horas disponíveis para o período para mim. Então o meu HT, horas totais, ele está aqui no exercício número 2, horas totais, que me deu o resultado de 744 horas. 744 horas menos o HPP, horas paradas previstas. Minhas horas paradas previstas está no exercício número 3, horas paradas previstas, e foi de 332,25. 332,25. Então, o meu HD, minhas horas disponíveis, ela está em 744 menos 332,25, 411,75 horas. Essas horas eu tive disponível para trabalhar. Minha empresa teve disponível para trabalhar. Se nada acontecesse de quebra, eu ia, tipo, uma manutenção, alguma coisa com as máquinas durante esse mês, essa seria a quantidade que eu iria produzir, eu iria efetivar a minha produção, certo? Que é o meu HD, horas disponíveis. 5. Depois a sexta é qual é a quantidade de horas de produção para o período. Então a hora de produção passou o período, tá? Passou o período, já foi levantado todas as informações de quanto produziu, o que produziu com problema, né, com refugos, se a máquina quebrou ou se teve algum caso fortuito neste mês, tá? E é trazido para cá então esse tipo de problemas que não foi previsto, para saber quanto tempo a produção realmente ela teve para produzir, tá? Então aqui eu trago a minha forma para o exercício 6, que é o HP, horas de produção. As minhas horas de produção, vou colocar como número 6 aqui, as minhas horas de produção, ela vai ser, minha hora de produção, ela vai ser o HP, hora de produção, igual o HD, nós já chamamos, tá aqui em cima, 411,75, que é do meu HD, menos o HPNP, olha ele aqui em cima, número 4, as horas paradas não previstas. Minhas horas paradas não previstas são de 67 horas. 67 horas. Então, se eu colocar aqui 411 menos 67, vai me dar um total aí das minhas horas de produção de 344
1,75. Essas foram as horas que a produção teve realmente efetiva para efetuar aí toda a sua linha, tá ok? Toda a sua linha de produção. Sexta. Bom, o sétimo, vamos verificar a variação de ritmo. Tá? Vocês percebem que depois do 5 as informações já estão todas montadas. Nós nem precisamos voltar muito ao texto, porque as informações você já localizou na segunda questão, na terceira, que é as horas paradas previstas, na quarta, que é horas paradas não previstas. Então você já consegue ter informações suficientes para ir montando as próximas questões aqui, tá? Essa sétima eu vou ter que voltar no texto novamente, porque é a variação de ritmo. Então essa minha variação de ritmo, vamos dar uma olhadinha nela aqui, colocando o sétimo. A variação de ritmo, ela tem essa fórmula que vai ser assim, ó, horas de variação de ritmo, HVR. Essas horas de variação de ritmo é igual QPP, quantidade de produtos produzidos. Repetindo, quantidade de produtos produzidos. Esse produto produzido no período, okay? Dividido pelo pH, pela produção por hora. A produção por hora é o resultado do primeiro exercício, aqueles 18.000 que a empresa fez, que a empresa produziu, tá? Então, fecha-se o parênteses menos as horas que você teve de produção, que é o HP. Primeiro de tudo, vamos substituir essas informações aqui que nós temos. Vamos lá. O HVR, horas de variação de ritmo, ele vai ser igual a, vou seguir minha fórmula, abro parênteses, HPP. Bom, o HPP, eu sei que meu HPP, o QPP, quantidade de produtos produzidos, aqui na minha variação de ritmo, o QPP, ele é a quantidade produzida menos o que foi produzido na hora do setup. Então vai ficar assim. Qual é a minha quantidade de produtos produzidos? Está aqui, ó, 4.920.000. Então eu sei que essa é a quantidade produzida. Que está falando, o total produzido de produtos produzidos no mês de agosto foi de 4.920.000. Muito bem. Então eu sei que essa é a minha quantidade. Eu vou colocar aqui 4.920.000 peças. Dessas 4.920.000, eu tenho que tirar o que foi produzido aqui na hora do setup, que está aqui, ó, produzida nesse período, tá? Então na hora do setup de ajuste, por que setup de ajuste? As máquinas quebraram, depois a manutenção veio até a máquina, substituiu a peça quebrada ou arrumou aquilo que estava quebrado. Sempre depois desse procedimento, desse protocolo, é necessário que faça o ajuste para verificar se a máquina volta à velocidade normal dela de produção. Então nesse período não é contado então os itens que estão sendo produzidos, porque pode ter defeito, vários problemas, tá? Então eu tenho que substituir, então retirar essa quantidade aí que foi produzido na hora do setup, que neste caso foi 5.200 peças, ok? Dessas aí, ó, eu tenho que fazer o seguinte: dividir pelo pH. O pH é a produção por hora. Vamos subindo aqui. Produção por hora, pH, achei aqui, ó, pH, primeiro item. Se caso você ficar meio perdido nos Hs da vida aí, porque tem bastante H, né? Você vai seguindo a sigla. Então, HPP, HT, a pH é o primeiro. Então, meu pH foi de 18.000. Vamos descendo. 18.000 peças por hora. Substitui aqui por 18.000 peças por hora, certo? E fecho os parênteses. Muito bem, tá? Só um detalhe: se você for jogar assim na calculadora, pode ser que ele não dê. Eu prefiro que você abra aqui um parênteses no meio aqui, para ele fazer primeiro essa conta aqui, ó, 4 milhões menos, para você, até você não se confundir também, tá bom?
Por quê? O que está entre parênteses resolve primeiro, tá bom? Então você resolve isso daqui primeiro, que está em parênteses, depois você vai resolver o que está fora do parênteses, tá? Então 4.920.000 menos 5.200.000, o resultado divide por 18.000. Então, tá certo? Dessa maneira aqui, tá? Então, vou fazer aqui no passo a passo para ficar mais tranquilo. O meu HP, vamos subir, ó, horas de produção. Vamos achar essa hora de produção. Tá aqui em cima, ó. HD HP aqui, ó. Meu HP logo de cima aqui. O meu HP vou colocar aqui, porque tá falando que é menos o HP. Então menos 344,75. Muito bem. Vamos seguir então um cálculo só pra gente pegar o raciocínio. Então tá. 4.920.000, 4.900, eita, minha calculadora tá ruim. 4.920, menos 5.200 peças. Eu tenho 4.914 e 800. Então vamos separar por ponto. 4.914 e 800.000 peças. Isso aqui eu faço dividido por 18.000. Estou fazendo dessa forma aqui para você só acompanhar, né, e para ver, né, para não ter perigo de errar, que não conseguir entender aquela parte da continha, tá bom? Você vai perceber aqui que esse número, o 344, ele vai descer, porque ainda não fez parte da conta. Resolve esse primeiro que está entre parênteses, depois o que está fora dos parênteses. Então ele está aqui ainda, ó, ele permanece. HVR. Então eu tenho agora os 9.914.000 dividido por 18.000 peças. 273,04 menos 344,75. E agora, na minha última linha, eu pego esses dois aqui, ó, 273,04 menos 344,75. Opa, deu um número negativo. Então, negativo 71,70. Lembre-se que ele está negativo, hein? Tem que colocar o menos aqui na frente, que vai ser importante depois também, tá? Não esquece não, minha calculadora deu negativo e eu deixei lá e passou. Não esquece, tem que colocar o número aqui. Então nós tivemos uma variação de ritmo de menos 71 horas. Menos 71 horas. O que é isso? Foi quando a máquina quebrou, quando estava regulando. Então tudo isso vai interferir no ritmo de produção da sua máquina, tá bom? Beleza. Achado o número 7, número 8 aqui, ó. Calcule a quantidade planejada para o período. A quantidade planejada para o período, 8 é o QTD. Esse QTD é a quantidade planejada para o período. Eu também posso conhecê-la como o PCP, tá? A quantidade que o PCP está programando. Então essa quantidade teórica de disponibilidade, que o QTD é quantidade teórica de disponibilidade, tá? Então, traduzindo aí é o PCP. Como que eu faço essa continha? É o tempo que eu tenho disponível. Esse tempo que eu tenho disponível, só lembrando, ele é o HD, horas disponíveis, multiplicado pelas horas que eu faço, quantas peças que eu faço por hora. Então, eu vou lá verificar meu HD. Meu HD deu 411,75 vezes PH, produção por hora. Minha produção por hora é de 18.000 peças por hora. 18.000 peças por hora. Então, teoricamente, QTD, quantidade teórica de disponibilidade, teoricamente é para eu ter
produzido neste mês 7.411.500 peças. Essa foi a quantidade teórica para a produção naquele mês de agosto. Só que não chegou nem perto, né? Passou bem longe dessa quantidade aí, que foi planejado por vários motivos, certo? Beleza? Quantidade. Agora nós vamos verificar a quantidade de produtos bons. Vamos lá. Que é esse item aqui, desculpe, tá, gente? Ó, o item calcule, no item 9, calcule a quantidade de produtos bons para o período. Produtos bons para o período é tudo que eu produzi menos o rejeitado. Então, tudo que eu produzi menos o rejeitado é os produtos bons, ok? Então, isso aí eu vou responder na questão número 9. Partiu aqui para baixo. Questão número 9. Quantidade de produtos bons. A quantidade Q, PB, quantidade de produtos bons, é igual. Quantidade produzidas no período, 4.920.000 peças foi produzida naquele período. Quantidade de produtos rejeitados, QPR, quantidade de produtos rejeitados, 600.000 peças foi rejeitada. Professor, como você sabe? Tá aqui, ó, na mesma linha, ó, coisa linda, ó, 4 milhões e peças rejeitadas 600.000. Então já está no texto, muito fácil, tá? Isso aqui para você acertar tá uma mamão com açúcar. Então 4.920.000 menos 600.000 peças vai dar 4.320.000. Então essa é a quantidade de peças boas que eu tenho, 4.320.000 peças boas. Muito bem. Depois desse item número 9,